Olá pessoal, estaremos aí dando continuidade ao nosso estudo aí da nova era, dessa vez na parte 2 desse vídeo. O que significa o nome nova era? Quando nós falamos em nova era, nova era está em evidência relação com o nome era cristã. Então a era cristã é o tempo desde o nascimento de Jesus Cristo em diante. Tornou-se comum entre os homens contar a história, dividindo-a entre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo descreve todos os fatos acontecidos no mundo inteiro antes da vinda de Jesus à Terra. Então essa era depois de Cristo vai dar início, então, e é chamada nova era, que eles instituem nova era. Então depois de Cristo descreve todos os fatos acontecidos no mundo depois que o Filho de Deus se fez homem. Então, com essa forma de contar os anos, ficou destacado o fato de que Jesus Cristo é o Senhor do mundo, o Senhor da história, que Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Então a era cristã é considerada pelos adeptos da nova era como era de peixes, que é o símbolo do zodíaco. Por que eles consideram isso, Porque conforme a astrologia, estudo da situação dos astros e o quanto eles podem influenciar a vida humana na Terra, as eras de zodíaco vão sucedendo e estão terminando a era de peixes e deve começar em breve a era de aquário. Então os anos eles estão agrupados em séculos e os séculos em eras. Cada era tem a duração de 2.000 anos a 2.150 anos. Segundo os astrólogos, já tivemos a era de touros entre 4.304 a 2.154 a.C., a era de carneiro entre 2.154 a.C. ao ano do nascimento de Jesus Cristo, e a era de peixes no ano do nascimento de Jesus Cristo até 2000 depois de Cristo, Então, segundo alguns, a era de aquários já teve início em 1962. Como quer que seja, a era de peixes é identificada como a era cristã, visto que o peixe era, para os cristãos antigos, o símbolo de Jesus Cristo e dos cristãos, antes que o símbolo dos cristãos fosse a cruz. Então a era de aquário vem sepultar a era cristã. Esta nova era, portanto, realizará o que o seu nome indica: derramamento de água sobre o mundo para simbolizar a vinda de um novo espírito ou nova mentalidade. Então esse espírito provocará nos homens uma expansão de consciência, com a ajuda de psicotécnicas, yoga e meditação. E esta iluminação das mentes possibilitará uma vida sem dificuldades nem problemas. É a era do homem sem Deus, que se coloca no lugar de Jesus Cristo. A era do homem com poder antidivino, para construir uma nova ordem mundial no domínio do mundo inteiro. Então essa nova era, na verdade, é uma nova mentalidade que vai se difundir aí na mentalidade humana. São mudanças de paradigmas, são mudanças de cultura, é uma transformação na intelectualidade da humanidade, no intelecto da humanidade. São novas formas de pensar, e essas novas formas de pensar, elas vêm com um aniquilamento do conhecimento de Deus. Na verdade, uma centralização do homem no lugar de Deus. Então, os objetivos desse movimento Nova Era, nós podemos trazer alguns objetivos aqui. Primeiro, eliminar as religiões, especialmente a religião cristã, e criar uma única super-religião. Então, o modelo dessa nova era, a estrutura dessa nova era, ou essa nova ordem mundial, é aniquilar as religiões, principalmente aquelas que se dizem cristãs, aquelas que adoram a Deus, a Jesus Cristo, aquelas que fazem menção à pessoa de Jesus Cristo, que é aniquilar esse conhecimento. Na verdade, o ataque principal é o cristianismo,
né, o ataque principal ao cristianismo. E a segunda coisa, eliminar a família tradicional como instituição ligada mais estritamente ao cristianismo. Então, o segundo objetivo do movimento Nova Era, o Nova Ordem Mundial, é trabalhar na eliminação da família tradicional, é fazer uma mistura, uma lavagem cerebral na mente das pessoas para aceitarem um novo modelo familiar que eles estão implantando, estão tentando implantar aí na sociedade. É criar um novo modelo, não se conformam com o modelo tradicional, porque esse modelo tradicional de família, ele vai trazer aí certos hábitos e costumes, né, que não se enquadra no ideal deles, na idealidade deles. Então eles não querem esse modelo familiar, um modelo de pai, mãe, filhos. Eles não querem esse modelo, eles querem mudar essa estrutura. Terceiro, criar uma nova ordem política, eliminando as fronteiras. A terceira tendência é na área política. Eles vão trabalharem para se formar um governo único. Vão trabalhar para tirar a soberania nacional. Eliminando a soberania nacional, eles então conseguem criar um único governo centralizado. E da mesma forma, eles também vão trabalhar na área da economia. E na área da economia, eles vão criar um sistema monetário único, um sistema que vai atender a todos os povos, a todas as nações, uma economia centralizada, um único modelo, sistema monetário. E o governo mundial, que é um governo onde vai reunir ali, centralizar todo o poder, toda a autoridade vai ser centralizada nesse único governo. Então são os objetivos, são esses os objetivos da nova era, que é eliminar as religiões, especialmente a religião cristã, e criar uma única super-religião, eliminar a família tradicional como instituição ligada mais estritamente ao cristianismo, criar uma nova ordem política, eliminando as fronteiras, implantar uma única economia e um único sistema monetário, e implantar um único governo mundial. Então são essas as ideias, né, centralizadas aí na nova era, né? Depois nós vamos trabalhar na terceira parte desse vídeo, né, dessa aula 13 sobre a nova era. Nós vamos estar falando como vai ser essa implantação da nova religião, como eles vão fazer com que essas várias religiões, que nós vamos citar algumas delas, se adequem aos padrões de interesse deles, né? Nós temos aí religiões como o budismo, como o brahmanismo, como o hinduísmo, confucionismo, como o xamanismo, o espiritismo, o islamismo. Nós temos também aí o taoísmo, o judaísmo, o cristianismo. Como eles pensam em trabalhar com essas religiões, né? Qual é a ideia deles em trabalhar com essas religiões? Que a nova era ela apresenta um novo sistema religioso, com uma mistura de elementos comuns das religiões e filosofias de todo o mundo antigo e atual. Então as religiões da Pérsia, da Grécia, da Índia, a Roma antiga, né? O budismo, como nós citamos aqui, o brahmanismo, o hinduísmo, o confucionismo, o xamanismo, o espiritismo, o islamismo, o taoísmo, o judaísmo, o cristianismo, entre tantas religiões, onde eles vão trabalhar, vamos pegar as principais ideias dessas religiões e trabalhar numa união de ideias, né? Essa nova mentalidade, ela afirma que todas elas estão esperando por um líder. Por exemplo, os cristãos aguardam Cristo,
Os muçulmanos aguardam a reencarnação de Buda e etc, né? Então, segundo afirma a Nova Era, todos esses líderes esperados representam uma única e mesma pessoa, a quem eles chamam de Maitreya, ou seja, é o novo Messias. Então eles vão trabalhar, a Nova Era está trabalhando nessa ideia de que de cada religião que você observa, que você vê, né, dentro ali os seus anseios, um dos principais anseios de cada religião é a volta desse líder, desse Messias, né? Eles aguardam esse líder, cada uma delas tem uma representação de um líder. Então eles trabalham nessa ideia de que é possível unificar essas esperanças. Como todas estão aguardando um líder, um Messias, eles vão apresentar um novo líder mundial, que com certeza será o chamado Anticristo. Então na parte 3, né, nós vamos estar abordando aí com mais precisão esses assuntos aí.